meu pai, quando eu falei do resultado, meu pai falou para eu fazer um concurso, né? Porque dependendo do carro que eu passasse, eu poderia ganhar mais que o engenheiro da Embraer. Esse é Lucas Marques Vilela. Natural de Brasília, Lucas virou manchete por ter sido aprovado em primeiro lugar no concurso do Tribunal de Contas da União, errando apenas uma de 120 perguntas da prova. Mas a parte mais interessante de Lucas não é o seu feito, mas sim a sua formação. Lucas é engenheiro aeroespacial. Ao ser questionado sobre por que decidiu prestar concurso ao invés de atuar na sua área, Lucas disse: "Depois que eu me formei, participei de um processo seletivo da Embraer para o mestrado profissionalizante, mas eu fui reprovado. Meu pai sugeriu que eu fizesse concurso por conta da questão de salário e estabilidade." Apesar de parecer só mais uma história sobre um estudante brilhante, a escolha de carreira de Lucas aponta um problema estrutural do mercado de trabalho brasileiro. O Brasil forma um número reduzido de profissionais altamente qualificados e, mesmo assim, o mercado dispõe de poucas oportunidades em cargos de alta complexidade para absorver esses talentos. O TCU paga bem e tem prestígio, mas no tribunal, Lucas dificilmente vai usar as competências específicas de um engenheiro aeroespacial. Habilidades essas que poderiam empurrar a fronteira de produtividade do Brasil se estivessem na indústria, em pesquisa e desenvolvimento ou em projetos tecnológicos. No extremo oposto de Lucas, há milhares de engenheiros hoje atuando em aplicativos de transporte ou funções que não aproveitam plenamente sua formação. Além disso, alguns dos pesquisadores e cientistas mais qualificados do Brasil deixam o país em busca de melhores salários e qualidade de vida rumo aos Estados Unidos ou à Europa. Esses casos são exemplos do mesmo fenômeno. O capital humano, profissionais qualificados formados no Brasil, raramente são plenamente aproveitados. Na prática, costuma ocorrer uma de 3 opções. São absorvidos por carreiras do setor público, acabam subempregados em ocupações de baixa produtividade ou migram para o exterior, exportando o pouco capital humano de ponta que o Brasil forma. Nesse vídeo, a Brasil Paralelo vai explorar o movimento dos concurseiros, a uberização dos trabalhadores qualificados e a fuga de cérebros que afetam a força de trabalho brasileira. E iremos lhe ajudar a entender mais a fundo que fatores fazem a economia brasileira não conseguir reter e aproveitar seus melhores talentos. Há um fenômeno bem conhecido no Brasil. O concurso público, principalmente para cargos federais, é tratado como o ápice da realização profissional de parte dos brasileiros. E não é como se não existissem motivos. O serviço público oferece mais estabilidade e, em média, um salário superior ao do setor privado para perfis comparáveis. Para muitas pessoas, o pacote salário mais estabilidade mais benefícios tende a ser mais atraente do que arriscar anos no setor privado para acabar recebendo menos. Esse diferencial direciona a decisão de carreira. Jovens com ensino superior muitas vezes optam por se dedicar integralmente a concursos, criando uma classe de concurseiros. Um grupo que se tornou tão grande que consolidou toda uma indústria de cursinhos. Aulas, simulados, grupos de Telegram, técnicas de prova, maratonas de estudo, anos de estudo e milhões de reais investidos em treinar pessoas para passarem uma prova. Ok, mas por que exatamente isso é um problema? Se o caminho com maior renda e estabilidade é visto no Estado, é racional que muitos o persigam. Porém, há 2 problemas. Primeiro, por oferecerem salários altos e estabilidade, os concursos públicos atraem muitos interessados, muito mais interessados do que pessoas que efetivamente conseguem passar nas provas. Os concurseiros que gastam anos de preparação vivem um dilema. Mesmo quando conseguem ser aprovados, pagam um preço alto. E quando não conseguem, o custo é ainda maior. De acordo com um estudo, nesse tempo de preparação, é comum que adiem projetos pessoais, atrasem a construção de seu patrimônio e percam a chance de acumular experiência e habilidades que fariam diferença em carreiras fora do setor público. E segundo, mesmo aqueles que passam acabam muitas vezes empregados em cargos administrativos longe de sua área de competência. O país forma engenheiros, economistas e cientistas.
Parte relevante desse capital humano, porém, passa anos treinando para provas que selecionam bem, mas pouco desenvolvem competências técnicas específicas da fronteira produtiva. Uma competição assimétrica se apresenta. O Estado disputa talentos com recursos e benefícios que o setor privado raramente consegue igualar em cargos equivalentes. Fato que se torna mais evidente em órgãos caros como os tribunais de contas. Para agravar a assimetria, o ambiente institucional brasileiro desincentiva a tomada de riscos e a atitude empreendedora. Por mais que empresários bem-sucedidos ocasionalmente façam fortunas que jamais alcançariam em uma carreira no setor público, no Brasil, esses exemplos são raros. Pesquisas mostram que 6 em cada 10 brasileiros sonham em ter o próprio negócio. Porém, 60% das empresas abertas no Brasil fecham em até 5 anos de atividade. Além disso, o Brasil possui o maior tempo gasto com o pagamento de impostos e a maior complexidade tributária do mundo, segundo a OCDE. E a taxa de juros real é a segunda maior do mundo, o que aumenta o custo do crédito ao empreendedor e eleva a taxa de retorno necessária para justificar o investimento privado. Tais circunstâncias hostis ao empreendedorismo tornam pouco provável que o Brasil tenha empresários disruptivos como Bill Gates, Elon Musk e Steve Jobs. Esse cenário reflete-se também em poucas inovações produzidas por brasileiros. Apesar de o Brasil ser o segundo país do mundo em registro de patentes, apenas 23% delas são registradas por residentes. O restante são registros feitos por países estrangeiros em consequência do tamanho do mercado consumidor brasileiro. Todos esses fatores contribuem para a percepção de que empreender no Brasil, apesar de oferecer um potencial maior, compensa menos que uma carreira pública, dados os riscos envolvidos. Contudo, a questão é: o que a sociedade perde quando seus melhores alunos de engenharia, ciência de dados ou biotecnologia gastam anos decorando legislação e regimentos, ao invés de criar produtos, inovações e patentes? Se estiver gostando do vídeo, deixe um like. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos nesse formato. O segundo destino do capital humano brasileiro mal aproveitado é o subemprego. Segundo um levantamento da Geofusion, só 1 em cada 10 formados no ensino superior consegue uma vaga equivalente ao seu nível de capacitação. Entre os engenheiros, tornou-se comum ouvir relatos de recém-formados que não conseguem emprego na área. Para muitos, a alternativa encontrada é usar o próprio carro como fonte de renda em aplicativos como Uber e 99. Essa uberização de qualificados é um sintoma de algo mais profundo. O Brasil cria poucas vagas de alta complexidade para absorver, de fato, o talento que forma. Em maio deste ano, 99,9% das vagas criadas pagavam no máximo um salário mínimo e meio. Em vez de desenhar produtos, processos e soluções complexas, muitos graduados terminam em atividades de baixa produtividade, com pouco aprendizado acumulado ao longo do tempo. A baixa qualidade dos cursos universitários e os problemas crônicos da educação brasileira também contribuem para a precarização do mercado de trabalho. 8 em cada 10 empresas no Brasil relatam dificuldades para preencher vagas qualificadas. E de acordo com dados do Indicador de Analfabetismo Funcional, 1 em cada 8 brasileiros com ensino superior completo é analfabeto funcional. O terceiro destino do capital humano brasileiro é a imigração dos mais qualificados. Se, por um lado, a educação brasileira apresenta gargalos que comprometem a qualificação de muitos graduados, por outro, alguns dos profissionais mais qualificados, formados em faculdades de prestígio, muitas vezes não ficam no Brasil. Em um ranking sobre o desenvolvimento do mercado de inteligência artificial, o Brasil ocupa a 21ª posição dentre 62 países no critério Talentos, estando à frente de países como Áustria, Bélgica e Portugal.
Contudo, a dificuldade de retê-los faz com que o Brasil caia para a 35ª posição no ranking geral e gera um custo elevado para o contribuinte. Como grande parte da formação desses profissionais é bancada por bolsas e universidades públicas, o Brasil acaba subsidiando mão de obra altamente qualificada que, em muitos casos, vai reforçar o mercado de trabalho dos Estados Unidos e da Europa. O Brasil arca com os custos e exporta os resultados. Esse movimento chamou a atenção do governo, resultando no programa Conhecimento Brasil, que empregou 604 milhões de reais para repatriar cientistas brasileiros que residem em outros países. Esse custo, no entanto, pode se transformar em um fardo contínuo se o país não garantir estabilidade para a pesquisa, nem criar um setor privado suficientemente dinâmico para aproveitar esses talentos. A formação e retenção de capital humano altamente qualificado é importante não só para a economia, mas para a sociedade como um todo. Os exemplos recentes de nações que deixaram o subdesenvolvimento para trás mostram um padrão claro: educação sólida e pleno aproveitamento de seus profissionais mais talentosos. Coreia do Sul, Taiwan e Japão seguiram estratégias claras nesse sentido, direcionando engenheiros e cientistas para a indústria, a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico. No caso coreano, a agenda de inovação consolidou o país como o segundo maior investidor em pesquisa e desenvolvimento da OCDE, atrás apenas de Israel. No caso americano, as instituições que incentivam a inovação e o empreendedorismo refletem na produtividade. Por ter acesso a um ambiente mais estável e eficiente, o trabalhador americano tem uma produtividade 4 vezes maior que um trabalhador no Brasil. Em síntese, o país enfrenta simultaneamente a dificuldade de formar profissionais qualificados e a escassez de vagas de alta complexidade para absorver aqueles que conseguem se formar. A esse quadro soma-se ainda a concorrência do setor público, cujas carreiras oferecem salários e estabilidade pouco comparáveis ao que o setor privado consegue oferecer. O resultado é o tripé deste vídeo: concursos, subemprego e emigração. O custo de desperdiçar bons profissionais não aparece apenas nas estatísticas. Ele se mede em patentes que não saem do papel, empresas que nunca nascem, produtividade estagnada e jovens que aprendem a sonhar baixo. Cada engenheiro que vira concurseiro por falta de alternativas, cada cientista que muda de área por desalento, cada profissional que embarca num voo só de ida é uma oportunidade que o país cancela. O futuro não se constrói apenas com recursos, ele se constrói, sobretudo, com o destino que o Brasil dá aos seus melhores. Assim como essas questões, a educação brasileira enfrenta desafios históricos que atravessam décadas. No documentário original da Brasil Paralelo, Pátria Educadora, ouvimos especialistas e investigamos a fundo as raízes desses entraves que ainda moldam o ensino no país. Na trilogia Pátria Educadora, aprofundamos essa investigação, reunindo nomes de referência para explicar o que ocorre com a educação brasileira e apontar caminhos concretos de melhoria. Escaneando o QR Code ao lado, você assiste gratuitamente ao primeiro episódio da série. Basta apontar o seu celular para o QR Code na tela ou clicar no link da descrição e você receberá de graça o link para assistir. Não deixe de se inscrever em nosso canal para continuar acompanhando os próximos vídeos.